Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença, participação, interesse de todos vocês aí nessa manhã. Meu nome é Márcio Rodrigues, sou especialista de produto em motion na Beckhoff. Aí segue meu contato de e-mail para quem se interessar, tá? Quiser depois mandar alguma mensagem, alguma curiosidade, perguntas, fiquem à vontade. Antes de mais nada, não sei se todos já conhecem a empresa. Para quem ainda não conhece, só viu algumas, entrou pelas redes sociais, está curioso no produto. A Beckhoff em si é uma empresa de automação, tá? Fundada em 1980, então ela já tem mais de quase 40 anos de mercado, e o grande foco é o desenvolvimento de novas tecnologias, tá? A Beckhoff, ela se baseou sempre desde o princípio em um controle baseado em PC e dividiu sua linha de produtos aí em 4 pilares, basicamente, onde são PCs industriais, a linha de I/Os, os softwares desenvolvidos e os controles de motion, do qual a gente vai falar hoje, que seria o XTS. Bom, pessoal, para quem ainda não está familiarizado com a plataforma, aí na lateral tem uma abinha onde vocês têm um campo de perguntas. Podem ir deixando as perguntas aí, a gente vai tentar responder preferencialmente no final, para dar tempo de fazer toda a apresentação fluida, sem problemas, tá? E se não der tempo de responder as perguntas, todas serão respondidas posteriormente via e-mail, nós entraremos em contato, tá bom? Para quem quiser, tem o íconezinho da mão aí também. No final a gente pode levantar a mão e fazer um bate-papo. Quem tiver alguma colocação, pergunta, acha mais fácil se expressar do que escrever ali, a gente abre o microfone para todos poderem falar. Então, vamos ao que interessa. O webinar de hoje é sobre o XTS. XTS é uma abreviação de Extended Transport System, tá? Então, a primeira pergunta que vem é: o que é realmente o XTS, né? No que ele se aplica, para que serve? O XTS, ele é um produto que nós podemos dizer que ele combina as principais vantagens de sistemas de motores rotativos e motores lineares, tá? Então, no motor rotativo, você tem a vantagem de fazer um controle onde você não precisa fazer a parada, ou seja, você liga e consegue controlar a dinâmica, fazer de modo alternado o controle de velocidade dele contínuo. E o sistema linear, você consegue altas dinâmicas, altas velocidades e forças, né? Contudo, com um limite de curso, tá? E o XTS, ele permite esse fluxo contínuo de um motor linear, tá? É uma combinação entre os dois. O que consiste em si o XTS? Do que ele é feito? Tá? O XTS, ele tem esses movers, tá? Que é como a gente chama esses carrinhos, esses carros que se deslocam, nós chamamos eles de movers, que são movers totalmente passivos. Eles não têm contato elétrico com o sistema central, tá? Eles se movem a todo o percurso, aí apenas com apoios de roldanas ali, em cima de módulos de motor que nós chamamos, que são os trilhos. Tá? Todo esse conjunto central do XTS são formados por módulos de motor. Tá? Todo esse deslocamento do mover, ele é feito por diferentes módulos de motor, né? E todo o percurso se torna utilizável. Então, é um fluxo contínuo e não tem nenhuma parte que se torna uma parte nula do sistema. A geometria, tá? Assim como a quantidade de movers, tá, que a gente vai utilizar, eles podem ser adaptados de acordo com cada aplicação. Tá? São totalmente adaptados de acordo com cada aplicação, não tem uma limitação teórica. Tá? A limitação, na verdade, é de acordo com o poder computacional do PC de controle. Ou seja, nós temos vários PCs de controles que podem ser utilizados aí, e hoje, utilizando os PCs de maior capacidade, tá, com maior processamento, a gente chega a ter um percurso de até 100 metros e 200 movers.
Os movers, eles são totalmente livres e independentes, tá? Eles são controlados totalmente separados um do outro. Então, nós podemos fazer o transporte individual de produtos, fazer um start e stop de produtos individuais no fluxo de produção, tá? O movimento pode funcionar também em sincronia com outros sistemas externos, por exemplo, outros motores, uma outra esteira, fazer um sincronismo, flying soul, coming com sistemas externos em paralelo, tá? E a possibilidade, óbvio, deles, quando acoplados em produção, da gente utilizar como um buffer móvel, ou seja, você consegue fazer um acúmulo de produtos em movimento de acordo com a necessidade da sua linha de produção, tá? Então, todas as funções elas podem ser usadas de movimento e acoplamento, sincronia, elas são utilizadas sem restrições, inclusive nos sistemas de curva do XTS. Tá? Então, ou seja, o XTS em si, ele não tem nenhuma limitação de que seria um eixo, um motor. Tá? Eu posso fazer frenagem, acelerar, controle de posicionamento, exercer uma força constante nele, tanto parado ou em movimento, em qualquer parte do trilho. E posso trabalhar neles, o que agrega outras funções e outras vantagens, em agrupamentos de movimento, ou seja, eu consigo fazer com que um conjunto de movers se movimente de modo síncrono, em grupos, tá? Onde um segue o outro, onde eles respeitam uma dinâmica, respeitam uma distância, uma força entre eles para prender um produto entre eles. Tá? E tudo isso a gente consegue alterar esses grupos que eles vão estar se deslocando dinamicamente durante o processo. Então, eu posso ter 10 movers alocados na minha pista toda e eu tenho 2 grupos de 5, de repente esses grupos se alternam para um grupo com 8 produtos e outro com 2, e eu posso ficar fazendo essa mudança dinamicamente, sem necessidade de parar o sistema. Tá? Aqui o XTS todo expandido para a gente entender melhor. Tá? Ele é um sistema 100% modular. Então, do que ele é formado? Tá? Ele é formado basicamente dos módulos de motor, como eu já disse, tá? Que é o centro dele ali. Os movers, que são os carrinhos de deslocamento, e uma guia, tá? Um trilho de guia, que é onde os movers são apoiados, aí, são sustentados para fazer esse deslocamento. O deslocamento em si é 100% magnético, né? O arraste dele é com um motor linear, simplesmente por campo magnético, e o apoio da guia é simplesmente para manter ele alinhado. Então vamos detalhar aí cada um dos sistemas. O módulo de motor. Tá? O módulo de motor, ele é um componente basicamente que tem um pacote de bobinas na parte superior, que é o que faz o arraste, tá? Nas suas laterais ele tem um módulo de comunicação direto plugável que transmite a rede EtherCAT, que é a rede de comunicação entre os módulos, e a alimentação. Tá? O controle é 24 e a potência desse sistema é 48 volts DC. Uma interface superior para acoplamento do trilho. A parte inferior é onde ele é fixado na sua estrutura mecânica, tá? É pelo centro, pela parte de baixo. E toda a eletrônica de potência e sistema de medição de feedback é incorporado no centro do módulo. Ou seja, esse módulo ele trabalha sem um drive externo. O drive já está incorporado nele. Tá? Então, o módulo motor, tá? Que a gente tem tudo num sistema só, ele permite aí que a gente consiga uma força parado de 100 newtons, tá? Com cada mover. A gente consegue ter uma força aí de 80 em uma velocidade de 2 metros por segundo constante. A força contínua mesmo, né, não sendo de pico, é 30 newtons. Velocidade máxima que ele chega é 4 metros por segundo. A aceleração do sistema. A precisão de posicionamento é de mais ou menos 0,15 milímetros, tá? E uma precisão absoluta de mais ou menos 0,25, sendo que a repetibilidade mais ou menos 10 microns. Então, a alimentação e o EtherCAT, tá? São o sistema que são passados pelas
placas laterais, tá? A gente tem os módulos de motor com e sem cabos de alimentação. Então, na verdade, para um sistema, você precisa de um módulo com cabo para fazer a alimentação externa e os outros módulos sem cabo só são acoplados nesse, tá? São acoplados no mesmo. A distância máxima que um sistema pode ficar com um único módulo de alimentação externa é de até 3 metros de comprimento, tá? Dependendo da sua aplicação. Às vezes a sua aplicação requer dinâmicas, requer uma força excessiva que vai puxar mais corrente, a gente precisa colocar mesmo em comprimentos menores que 3 metros, outros módulos de alimentação. Tá? Então, com um único módulo de alimentação, onde você leva a rede Ethercat e a potência, que seria um cabo para carregar o 24 e o 48 volts, depois você conecta toda a alimentação e os demais módulos internamente com as placas. Tá? Então, a eletrônica de potência, como eu disse, que já está integrada, ou seja, o drive já está totalmente integrado nesse sistema. Tá? A grande vantagem aí é extremamente compacto. O estágio de saída desse drive, ou seja, o VDT, o chaveamento, ele está totalmente integrado nas bobinas já. A gente tem monitoramento de temperatura em cada estágio de cada bobina, então a gente tem um controle e um diagnóstico muito bom desse sistema. Tá? E com todo o modelo de temperatura já criado internamente pelos engenheiros da Beckhoff, tá? A utilização se torna otimizada de cargas de pico. O feedback, então a detecção de posição é totalmente sem contato também. Ela se dá através de um encoder flag, que a gente vai ver mais para frente aí que ela fica anexada ao mover. Então aquela é uma bandeirinha que a gente chama que faz a leitura. O módulo ele faz a leitura simplesmente com a passagem daquela bandeirinha sobre ele. A precisão, como a gente viu lá atrás, é de mais ou menos 0,25 milímetros, essa leitura. E a grande vantagem é que essa leitura ela é absoluta durante todo o trajeto. A gente tem a leitura precisa no trajeto completo do XTS e ela está disponível exatamente após a ativação do sistema. Você ligou o seu sistema, você já tem a leitura da posição em qual o módulo está, cada um dos movers. Então você não precisa fazer nenhum tipo de referenciamento ou homing desses módulos. As geometrias que nós temos, né, além da geometria reta, os módulos retos são sempre módulos de 250 milímetros de comprimento, podem ser anexados. Nós temos a curva de 180 graus, que para otimizar o tamanho e fazer o retorno em pista e conseguir completar o 180 no menor curso, ela não é uma curva perfeita, é uma colotoide, tá? Que equivale a mais ou menos 500 milímetros de percurso aí, de curso do início ao fim. A curva em 45 graus, temos a curva em 22,5, tanto no sentido positivo ou negativo de curva para fazer os movimentos. E com esses módulos, a gente consegue fazer layouts totalmente flexíveis aí, de acordo com a necessidade do cliente. Então, de acordo com a necessidade, podemos ter formatos em S, retangular, quadrado, oval, né? E ele não só trabalha com o sistema em loop fechado, né? Ou seja, um círculo, a gente pode ter uma reta apenas com o trajeto aberto, reta ou com curvas no meio e o trajeto ser aberto. Dessa maneira, óbvio, o XTS tem um fim, né? Início e fim de trajeto ali onde ele vai percorrer. Bom, agora a solução real para o sistema aí, de acordo com a necessidade de cada cliente, está realmente nos movers e no trilho guia. Tá? E para esses, nós temos duas soluções hoje já contempladas no mercado. A gente chama uma solução própria Beckhoff, que é como o XTS surgiu, que a Beckhoff desenvolveu, e uma solução de um parceiro nosso na Alemanha, tá? Alguns já devem ter ouvido falar aí, eles são muito famosos justamente com sistemas de mecânicos e trilhos, é a Epico Motion. A solução da Beckhoff, tá? É composta por os trilhos guia são feitos em alumínio, tanto segmentos retos ou curvos, tá? É uma superfície feita em alumínio anodizado duro, para ficar mais resistente à abrasão. E a montagem é bem simples e é feita diretamente pela parte superior do módulo motor.
O módulo motor já tem pinos e sistemas de trava de parafusos para fixar os trilhos guias. E os movers em si são com roletes de plástico, tá? A movimentação é feita sem folga. Esses roletes todos têm toda uma geometria otimizada para o sistema, tá? Então ele não são roletes standard e não é necessário nenhum tipo de lubrificação nesse sistema. Então, aqui no desenhozinho do mover a gente vê o encoder flag que eu havia comentado, essa bandeirinha, esse tagzinho preto que tem aí na parte inferior do mover. E ele é o responsável pelo feedback, pela leitura de posicionamento. Com esse sistema da Beckhoff, a gente tem já versões de produtos aí para diferentes necessidades. Tá? Então, a gente tem o mover padrão, o standard, foi o primeiro lançado, e já temos agora movers mais parrudos para suportar uma carga superior, uma carga maior, e movers com mais roletes que diminuem o desgaste e permitem uma maior vida longa, né? Prolongam a vida útil do mover. Tá? Um exemplo de aplicação que já utiliza esse nosso sistema é uma linha de envase de cosméticos aí feito pela Gloninger. Tá? Essa linha a gente tem, inclusive, ela é instalada em fabricantes aí de produtos cosméticos aqui no Brasil. E vamos falar a outra solução que é já conhecida e patenteada aí, que é a EpicoMotion. Tá? É um sistema de guia que eles chamam de GFX. A diferença deles é que o sistema de guia que eles criaram, eles rodam em paralelo ao XTS. Pode ver que ele fica alocado paralelamente, não na mesma linha. Isso faz com que o sistema aceite forças de processo muito mais altas. Tá? O sistema da guia é uma guia em V, em aço temperado, que garante a precisão, não tem desgastes e suporta longos períodos aí. O sistema de lubrificação deles é necessário, mas é um sistema automático. O lubrificante é alimentado na superfície do trilho. Dos trajetos possíveis, eles têm os trajetos eles já têm essa guia desenvolvida para 180 graus, aquela clotoide que nós possuímos, e para alguns sistemas redondos, ovais e retangulares. Não são todas as curvas, não é um trilho para todos os módulos exatamente, não é para qualquer superfície, qualquer layout montado no XTS que essa guia já foi desenvolvida. Tá? Os módulos motores também, eles vão disponíveis com a parte superior. Vocês veem aí a parte que está interna aos movers, ela fica com uma superfície totalmente preta. Tá? Então a gente fornece essa superfície sem furos nenhum, sem nenhum sistema de fixação, já que não vai ser utilizado uma guia superior ali, justamente para ter uma maior facilidade para a limpeza do sistema. Tá? E esse sistema, quem já utilizou esse sistema aí, por exemplo, foi a Jepasoft, faz uns módulos de uma linha de inspeção, tá? Inspeção ótica, e vocês podem perceber que o sistema acoplado, o módulo acoplado ao XTS é um módulo bem mais pesado, bem mais parrudo aí, ou seja, ele suporta uma carga muito maior. Tá? Então, fazendo uma breve comparação entre os dois sistemas possíveis, a solução disponível diretamente com a Beckhoff, ela possui uma maior dinâmica, permite uma dinâmica muito maior, ou seja, acelerações, velocidades muito mais altas, tem um baixo custo e não tem necessidade de lubrificação. Tá? A solução da Epico, ela permite cargas muito mais altas, a força aplicada no processo também pode ser maiores e tem uma vida útil maximizada muito mais longa desses produtos, tá? Dos roletes e dos movers. E por último, nesse sistema aí que compõe o XTS, tá? Vem o sistema de controle, que é um PC industrial nosso, mas no caso vamos falar sobre a parte do software dele. Tá? Então, o sistema de controle ele é 100% feito via software,
é um suplemento de software instalado no nosso PC, essa extensão do XTS, que a gente instala dentro do TwinCat, que é o nosso software de programação padrão para todos os nossos produtos. Tá? E essa extensão, ela separa totalmente os algoritmos de controle do hardware, e ela calcula tudo isso dentro do PC industrial. Então, o que optimiza muito mais o controle. Isso, graças ao sistema, só é permitido graças à rede EtherCAT, que tem uma altíssima velocidade e a gente não perde desempenho nesse sistema. Tá? Então, uma demonstração, a gente teria quantos movers necessários. Esses movers estão atrelados ao PC. A extensão do XTS faz uma conexão virtual deles e eles se tornam eixos. Tá? Então, o que significa? Significa exatamente isso, eles são eixos comuns. Tá? Quando você for programar, do ponto de vista de programação, o mover, cada um daqueles movers, daqueles carrinhos, eles aparecem para você no sistema como um servomotor normal. Tá? Eles são exatamente controlados como um servo, respeitando todas as funções, comandos, padrões que temos dentro do sistema para servomotores. Então, todas as funções extras, como camplates, spline soul, tables, gears, tudo isso é possível ser feito com os movers. Tá? E o XTS em si já tem uma extensão com funções que facilitam o controle para ele si. Então, essas extensões, por exemplo, tem o sistema de acumulação automática, então, a prevenção de colisão e a limitação de força centrífuga. Tá? Então, a previsão de colisão é uma das coisas mais interessantes aí para o sistema, que facilita bastante para o programador desenvolver. Uma vez que se você tiver, como eles estão alinhados em um único trilho, né, não é possível um mover ultrapassar o outro. Se você pegar um mover anterior e de modo errado, sem querer, der um comando para que ele vá a uma posição além do mover que está à frente dele, automaticamente ele vai parar, respeitando uma distância que você pré-programa antes do mover que está à frente dele. Então, você tem um mover numa posição do trilho, por exemplo, 100 milímetros, você manda o mover que está a 50 ir até a posição 150, ele não consegue passar porque tem um mover no meio, tem um outro carrinho, né? Ou seja, tem um outro dispositivo à frente. Então, ele para numa distância que você configura, 10, 20, 50 milímetros, a distância que você quiser, do mover que está à frente. Tá? Isso ele faz automaticamente, independente, como eu disse, deles estarem ligados. Porque, como eu falei anteriormente, a posição de cada mover eu já tenho a partir do momento que o sistema é energizado. Eu não preciso habilitar o eixo e realmente estar dando controle. Eventualmente está energizando as bobinas dele, está com o controle habilitado dele. Basta ele estar presente, ele já é um obstáculo ali, ele já é reconhecido pelo sistema. O sistema de configuração do XTS, ele tem um sistema automatizado ao máximo, então quase tudo é feito já automático, ele reconhece todos os seus trilhos, ele reconhece todo o sistema montado, reconhece a quantidade de movers que você desenvolveu e colocou. Os movers, como são eixos, eles têm parâmetros que podem ser individuais, ou seja, você cria os parâmetros individualmente por cada eixo, cada mover pode ter uma dinâmica e malhas de controle individuais, às vezes trabalham com cargas diferentes, né? Às vezes estão com ferramentas acopladas diferentes. Para facilitar, já tem na própria ferramenta esses parâmetros, uma vez feito para um dos movers, você pode copiar para outros. E a gente tem todo um sistema de visualização online dos movers e do seu trilho, um sistema, uma interface 2D. E essa ferramenta permite tanto simulação como o diagnóstico do sistema, indicando onde tem falhas ou possíveis desgastes aí, tá? E em virtude de poder trabalhar com ferramentas diferentes, sistemas diferentes, a Beckhoff desenvolveu o que a gente chama de XTS Mover 1, tá? Que é uma atribuição fixa para um dos movers ser tratados como eixo 1. Para vocês entenderem, vamos falar primeiro como que funciona a atribuição do XTS padrão, funcionalidade dele standard. Tá?
Então, os movers, eles são todos mapeados como servomotores, como servoeixos dentro do TwinCat, no nosso software. A atribuição do número do eixo, ela é feita na ativação. Então, ou seja, você tem 10 eixos, mas esses 10 eixos, eles não são fixos dentro dos 10 movers. Você não sabe qual eixo, qual dos carros, qual dos movers será o eixo 1, tá? Então, ou seja, quando você liga, o XTS em si, que ele é um percurso, é um trajeto, ele tem uma posição 0 inicial. Ele sempre vai ter um módulo inicial que, a partir dali, é tratado como o início do seu trilho, o início do seu trajeto. Tá? Então, começando dali, ele vai fazer uma varredura por todos os módulos motores, até encontrar o primeiro mover. Esse primeiro mover, primeiro carrinho que é encontrado no sistema, ele recebe o número 1. Então, ele se torna o eixo 1 do seu sistema. E, a partir daí, todos os demais são numerados de modo crescente, né? Segundo, terceiro, quarto e assim por diante, quantos movers você tiver. Com o XTS Mover 1, tá? Que é uma tag, na verdade, é uma bandeirinha ali, né? É o encoder diferente. Ele permite que exatamente aquele mover seja reconhecido como eixo número 1, independente da posição que ele esteja. Então, quando você tem ele no sistema, ele vai varrer todos os movers até encontrar esse primeiro, e a partir desse, de modo sequencial, todos os outros vão ser numerados. Tá? Para que utilizar esse mover 1? Quais são os possíveis casos de uso para ele? Tá? Como eu disse, se a gente tem ferramentas, a gente precisa às vezes de parâmetros individuais para cada um dos movers. Então, o mover em si, ele vai ter um parâmetro, uma malha de controle diferenciada entre eles, um para o outro. Então, para você garantir que a malha de controle, como você configura isso no PC, você configura isso no seu eixo número 1, para você garantir que esse eixo número 1 sempre esteja olhando para o mesmo mover, para o mesmo carrinho, tá? Você utiliza o mover 1. Dessa maneira, você garante que os parâmetros vão ser sempre atribuídos ao mesmo mover, mesmo quando o sistema for reiniciado. Tá? Às vezes, para status do produto. Tá? Então, quando esse XTS carrega produtos, às vezes, e você pode desligar o sistema, ou você tem muitas quedas de energia e todo o seu sistema se mantém carregado da sua produção, é interessante você ter exatamente quem é cada um dos eixos já mapeado, porque quando você reinicia o sistema, você consegue, através de variáveis persistentes, aí, variáveis retentivas no seu sistema, salvar e ter exatamente o status de que produto está em cada um desses carrinhos, e qual o status desse produto, se esse produto já fez um processo ou não, está aprovado, reprovado, entre outras, todo o diagnóstico histórico do produto. Tá? E como eu disse, para sistema de ferramentas. Então, às vezes, o mover em si serve para carregar algum sistema de ferramenta que vai fazer, ou algum sistema de nicho que vai ser acoplado produtos diferentes dentro de cada um deles. Então, não é todos os seus movers que têm a mesma ferramenta ou o mesmo nicho acoplado nele. Então, para você garantir que você sempre tenha o mover com a ferramenta acoplada na posição que você deseja, seria interessante também ter esse XTS Mover 1. Tá. E uma função de software que foi lançada posteriormente ao XTS, já está rodando aí há muito tempo no mercado, é o gerenciamento de trilho. Então, antes você tinha um único percurso, um único trajeto de XTS, tá? Uma única pista em que os movers corriam dentro dele e não podiam sair, não podiam ser trocados, isso era fixo. Tá? Hoje, a gente tem, através dessa função de gerenciamento de trilho, a possibilidade de criar seções de trilho diferentes, combinadas para... Então, são trilhos independentes, trilhos que vão funcionar como vamos dizer assim, praticamente um sistema de elevador aqui para a visualização, né? Fica mais fácil de vocês entenderem, que ele está na vertical. Então, a gente tem o trilho variável, que ele faz parte e combina vários outros trilhos e outros sistemas. Então, com essa flexibilidade, o que acontece?
a gente precisa de um dispositivo mecânico para esse trilho variável, tá? Esse trilho que vai permitir o acoplamento em pistas diferentes, ele é acionado por um eixo, então a gente tem um acionamento por um eixo externo para fazer esse movimento em parada com precisão nos pontos. Os movers, dessa maneira, eles podem fazer a troca entre vários sistemas de XTS diferentes. Todo o sistema é controlado por um único PC, então você tem a rastreabilidade do mover em qualquer um dos trilhos. E os módulos motores e os movers, eles na verdade permanecem operacionais durante todo o tempo. Tá? Então, mesmo quando eles entram nesse módulo móvel, eles continuam com dinâmica, continuam com controle de posicionamento, velocidade, eles não ficam desenergizados em nenhum estágio do processo. Tá? Então, alguns exemplos de aplicações aí. Então, você consegue ter uma maior flexibilidade para evitar paradas. Tá? Então, você consegue mudar, você pode ter movers, como eles representado aqui, movers simplesmente alocados numa parte, como se fosse um estoque, tá? Um sistema de parada de ferramentas, onde você já tem movers pré-configurados com as ferramentas que vão trabalhar posteriormente, e a produção, você troca, muda o sistema, muda de produto, você simplesmente com esse sistema de trilho faz os movers atuais, com as ferramentas atuais saírem e os novos movers entrarem no seu sistema, tá? Sem fazer paradas. Isso também serve para você fazer manutenção no seu sistema, né? Se tem algum mover que está com algum problema, você consegue via software ir lá, selecionar ele faz uma saída do seu sistema de processo, sem você precisar parar todo o seu sistema, ele fica alocado num trilho separado, você consegue fazer uma manutenção, soltar, mudar a ferramenta dele, para que ele volte e a sua máquina não perde produtividade. Você consegue, num extremo pequeno espaço de uma pequena área mesmo, né, criar um buffer de peças, tá? Um buffer de peças totalmente automatizado, 100% o mais compacto possível e 100% automatizado. Você tem todo o histórico, o posicionamento de cada uma dessas peças e rastreabilidade total dos seus produtos. Você consegue otimizar as suas estações de trabalho, tá? Porque a sua estação de trabalho ela pode estar alocada durante o fluxo de produção, ou seja, o XTS em si é de modo contínuo, garantindo o seu fluxo de produção, e a sua estação de trabalho é simplesmente um dos módulos de saída dessa sua linha de produção com esse sistema de trilho móvel. Então, você pega os movers que vão entrar nessa estação de trabalho individualmente, selecionando eles, pré-marcados, e os demais seguem a produção. Você não interrompe o seu fluxo. Como também é possível fazer um controle individual, tá, de qualidade para produções de alta velocidade. Então, mesmo que você tenha uma produção muito alta, de elevado, realmente uma produção de elevada velocidade, você consegue fazer todo o controle de qualidade de modo individual, não por amostragem, e fazer essa seleção simplesmente fazendo um pequeno deslocamento do trilho de produtos aprovados que necessitam um retrabalho ou produtos reprovados. E continuando, o XTS também surgiu na sua versão Hygienic, tá? Que seria o XTS permitindo todos os mesmos controles com a possibilidade de uma limpeza otimizada. É óbvio, o XTS, como ele é um produto que se destacou muito nas indústrias de embalagem, alimentícias e cosméticos, em muitas dessas empresas a gente tem, né, na indústria alimentícia e farmacêutica, umas condições ambientais um pouco mais exigentes. Então, o XTS Hygienic, ele atende o grau de proteção IP69K, né, quando todo montado. Tem resistência química a todos os produtos químicos, ácidos e alcalinos, agentes de limpeza agressivos, água e vapor, tá? O design
dele é 100% sem cantos, bordas e sem rebaixos, então é bem fácil de fazer a limpeza. Os módulos motores, eles são em caixa de aço inoxidável eletropolida, tá? Então, para aguentar realmente esse tipo de ambiente. As vedações dos módulos, ela garante que não fique nenhum tipo de espaçamento, desde a montagem dele com a estrutura da máquina, como a montagem dele com os trilhos. Hoje, o único sistema de curva possível nele é o 180 graus, clotoide, e ele atende todos os requisitos da EHEDG, que é uma comunidade europeia aí que certifica o sistema de limpeza e vedação desses produtos higiênicos voltados para essa indústria. Os trilhos também são em aço inox, tá? Aço inoxidável, todas as vedações dentro do sistema. Os movers com aço inoxidável e roletes em plástico garantem toda a limpeza e podem inclusive ser utilizados em máquinas de lavar diretamente. Então, um exemplo, tá, do XTS Hygienic, engarrafamento eficiente em indústrias de bebida, por exemplo, onde são ambientes que naturalmente ocorrem, caem produtos, né, e esses produtos depois precisam ser lavados durante todo o processo, em toda a linha. Então, o XTS Hygienic, ele tem uma classe de proteção alta, é bem fácil de limpar, e a resistência química para esses ambientes, esses produtos que são utilizados. Então, de modo resumido, falar os benefícios aí que o XTS traz. Eficiente, tá? Porque ele consegue aumentar bastante a produtividade de uma linha. Ele é extremamente compacto, como vocês viram, o sistema é fácil de montar, ocupa pouco espaço e todo o cabeamento que vai entre ele e um painel de controle é um cabo de rede e um cabo de alimentação 24/48 volts. A engenharia se torna rápida, porque você diminui o tempo para a colocação de um produto, afinal de contas você não precisa desenvolver tantas coisas. A alta disponibilidade através de baixa manutenção, então ele se mantém operacional durante um longo período de tempo na sua máquina com baixo requisito de... E a operação se torna flexível, você consegue apenas com alterações em software fazer mudanças na sua máquina, mudanças no seu produto e no perfil. Bom, todos estão me ouvindo? Só um minutinho que parece que não está... Vamos lá, eu acho que voltou aqui. Desculpa, pessoal, a rede estava um pouquinho ruim. A operação flexível através de trocas de formato baseadas em software. Ou seja, você consegue, em uma única produção, em um único sistema de produção, você trocar os seus produtos, trocar o formato dos produtos, trocar o modo com que eles vão ser acoplados. Tá? Então você pode fazer pacotes, por exemplo, em máquinas de embalagem, de envase, juntar de 2 em 2, 3, 4 em 4, como você preferir, e todas essas mudanças não requerem mudanças mecânicas, tá? Toda essa mecânica, toda essa alteração é simplesmente parâmetros em softwares pré-programados que você desenvolve. O gerenciamento de trilho, como a gente viu ali, ele permite a entrada e saída de modo automático de conjuntos de ferramentas diferentes no seu sistema, o que você ganha em flexibilidade na sua máquina. O transporte do seu produto se torna mais rápido, você evita tempos ociosos em estações de trabalho, tá? As estações de trabalho não estão sujeitas ao mesmo ciclo, uma vez que você pode deslocar eles dentro de uma estação de trabalho com o XTS, então você mantém o seu fluxo de modo rápido. E o design é extremamente compacto para máquinas menores e para diminuir a máquina, né? Hoje é uma necessidade muito grande de vários clientes finais e até desenvolvedores de máquinas necessitarem de
aumentar a produção ocupando o mínimo espaço seu de chão de fábrica. Então o XTS ele veio para ajudar nesse desafio. E com o sistema em loop, né, fechado, você permite que você não precise ficar adicionando mesmas máquinas na sua produção. Você consegue, com o XTS, que o mesmo produto passe várias vezes pela mesma máquina, se isso é necessário, sem necessidade de você colocar novas máquinas que vão fazer exatamente o mesmo processo, otimizando o seu espaço. A alta disponibilidade, como eu tinha dito, a necessidade de manutenção é reduzida, a quantidade de componentes mecânicos no XTS envolvidas é bem baixa, o diagnóstico que a gente tem hoje é bem completo e ele consegue identificar falhas antes de uma possível parada. Então a gente consegue ter diagnósticos e já alertar que algum mover está tendo algum desgaste no rolete, está tendo alguma coisa que ele pode vir a fazer uma parada. Então a gente consegue se programar e fazer paradas antes, substituir as peças danificadas ou peças com desgaste. E as posições dos movers ficam disponíveis sempre após a inicialização. Então você não precisa fazer um giro invasivo da máquina, descartar produtos, garantir nada disso durante a inicialização ou após uma manutenção. Bom, a rápida engenharia, como eu disse, ela maximiza aí o tempo que você vai otimiza, né, o tempo que você vai levar para colocar uma máquina no mercado. Então o XTS ela acaba desenvolvendo, simplificando esse desenvolvimento de máquina com o quê? Com a redução justamente da engenharia mecânica. Às vezes, para fazer o mesmo sistema, você precisaria de uma mecânica muito mais complexa e com muito mais peças para serem desenvolvidas. Então, o XTS é muito mais enxuto, simples, tá? Toda a funcionalidade fica integrada em software e, óbvio, a reprodução de um código de software que você já testou, já comprovou, um sistema que já funciona, você replicar isso para uma outra máquina é muito mais simples do que você ficar replicando a engenharia mecânica. Né? A engenharia mecânica não leva todo o retrabalho de você ter que reconstruir peças, usinar, montar, garantir vários outros requisitos aí que no software é o bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V, você tem ele disponível numa nova máquina. Então, sem contar que o valor agregado que você traz para suas máquinas, né, é muito maior. Afinal de contas, você tem uma máquina mais flexível, que ela vai ser adaptada facilmente às necessidades do cliente, com um maior tempo de disponibilidade de produção e um aumento de produção. Então, aumenta aí o valor agregado para a máquina. E é isso, pessoal. De modo resumido, espero que vocês tenham entendido o que é o XTS. Eu vou abrir aí para algumas perguntas. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos. Ele queria saber, ter uma ideia de qual é o consumo do sistema. Luiz, na verdade, esse sistema, como eu disse, a potência dele, para cada 3 metros, você precisa de uma fonte 48 volts, 16 amperes. Tá? A dissipação desse cara é mais ou menos 3 watts por módulo. Então, a gente sempre aconselha a ser montado como a parte interna dele aí, de acordo com o perfil onde vai ser fixado. A gente recomenda criar também essa superfície toda em alumínio ou um material bom de dissipação térmica. Afinal de contas, o drive é o próprio módulo motor. Tá? Então, para consumo, todo o consumo desse sistema uma fonte 48 volts, 16 amperes de mercado standard. Deixa eu ver aqui, a gente tem uma outra pergunta. O módulo de motor móvel, que ele pode ser parte de 2 sistemas de testes diferentes. Exatamente. Tá? Exato, tá, Francisco? Então, ele pergunta aqui se a parte móvel do módulo de motor ali, se ela faz parte de X-testes diferentes. Sim, não só 2, como 3, 4, 5 sistemas. Você pode integrar ela em vários sistemas diferentes. E os movers também. Então, na verdade, uma vez que você tem todos esses sistemas interligados, você tem
um sistema de XTS, um trilho pré-configurado ali com um trajeto de 5 metros, um outro trilho com um trajeto de 10 metros, cada um com 20 movers nele. Na verdade, você tem 2 trajetos interligados que totalizam 15 metros e você tem, no total, 10 mais 20, 30 movers disponíveis ali dentro do seu sistema. Todos os movers são disponíveis para os 2 sistemas, para os 2 trilhos e para os 2 trajetos. É isso? Mais alguma pergunta, dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Tá. O Alexandre gostaria de saber aí qual é a carga máxima para cada mover, né? Os movers standard, como eu falei, ele tem um sistema de solução que eu apresentei 2, né? O da Beckhoff e o sistema de solução da Epico. No sistema da Beckhoff, a gente consegue até 1 kg, tá? Por mover. Esses movers podem trabalhar em conjunto e, óbvio, conforme você vai subindo o peso, você diminui a dinâmica possível. A velocidade máxima dele lá, que é 4 metros por segundo, você não consegue a mesma dinâmica com cargas mais elevadas. Mas hoje a recomendação é até 1 kg, tá? Dentro desses movers padrões. Trabalhando com um sistema Epico externo ali, trabalhando com guia, com aquela guia que permite cargas mais elevadas. Com aquele a gente consegue chegar aí fácil a 20 quilos, tá? Que eu já vi aplicações. Óbvio, também com uma dinâmica reduzida, né? Você não vai acelerar os 20 quilos em 4 metros por segundo e parar. Quanto à unidade de controle aqui que o Francisco pergunta, se a gente tem que utilizar um para cada sistema. Não necessariamente, Francisco, tá? A unidade de controle que você diz o PC ali, né? Que vai fazer o controle de todo o sistema. O seu PC, o PC industrial, tá? Ele tem diversos níveis e capacidades, óbvio. A gente tem PCs aí que trabalham com ARM, até PCs que trabalham com i7 ou processador Xenon, temos várias. E eles têm um limite, que eu disse hoje que o limite está em torno de 100 metros, 200 movers. Trabalhando dentro desse limite, você pode ter vários sistemas de XTS sendo controlados pelo mesmo PC, tá? Pela mesma unidade de controle. Então, você consegue ter com um único PC, com um único sistema, suplemento de software, integrar vários sistemas de XTS, vários trilhos, mesmo que independentes, mesmo que eles funcionando separados. Vamos lá, a alimentação, vocês entenderam, 48 volts, 16 amperes para até 3 metros, passando 3 metros você coloca fontes em paralelo, tá, para o nosso sistema, e a comunicação dela é feita com um sistema EtherCAT, tá? O EtherCAT, ele funciona via cabo de rede, ele é plugado numa porta RJ45 padrão do PC de controle, tá? É um protocolo. E a rede EtherCAT, para quem ainda não conhece, ela permite, é uma rede de comunicação e o limite dela é para até 65.535 módulos, unidades, ou seja, dispositivos na rede. Então, não só o XTS, como outros modelos acoplados no sistema podem fazer parte dessa rede. I/Os, outros drives e outros dispositivos. Toda a linha Beckhoff trabalha com a rede EtherCAT. Tá? Então, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Luiz, eu não entendi sua pergunta. Luiz está perguntando aqui sobre transporte de ferramentas. Sim, que dá para você fazer um transporte de ferramentas, tá? As ferramentas que a gente chama seriam só qualquer tipo de ferramenta que vai fazer algum acoplamento ou trabalho no produto. As ferramentas podem ser podem estar pré-fixadas ao redor do XTS e o XTS faz as paradas de peça em cada estágio para você utilizar as ferramentas, tá? Qualquer dúvida, manda aí via e-mail, manda as questões, a gente entra em contato e explica melhor. Bom, é isso, pessoal. Eu acho que deu para todo mundo conhecer um pouquinho aí sobre o produto. Acho que ficou tirou as dúvidas aí para quem ainda não conhecia.
Estamos, como eu disse, estou aberto para responder futuras perguntas e dúvidas, necessidades em aplicação, quem quer saber se vai funcionar ou não, né? Se é possível para uma aplicação específica, uma máquina específica que vocês tenham, não deixem de entrar em contato, tá? Gostaria de lembrá-los que a gente tem alguns webinars aí ainda marcados, no caso o próximo seria no dia 25, nessa próxima quinta-feira, tá? Com o nosso especialista Ricardo Pérez, que vai ser sobre os terminais de proteção sobre corrente, tema bem interessante também, são os IOs de proteção bem legais. Eu agradeço a atenção de todos aí. Qualquer sugestão, dúvidas, para quem ainda não salvou meu e-mail lá no começo, que é m.rodrigues, ou temos o e-mail do marketing aí, marketingbr@backoff.com.br. Podem mandar as dúvidas, sugestões, solicitações, a gente entra em contato e responde o mais breve possível, tá? Esse e outros webinars que a gente já fez estão lá na nossa página do YouTube, esse aqui estará disponível ainda hoje. Então, não deixem de ver. Além dos webinars, a gente tem vários vídeos, dicas de programação, conhecimento da nossa ferramenta, para quem ainda não conhece o TwinCat, que eu mencionei aqui, lá tem toda a explicação. E as demais redes sociais, onde a gente sempre fala sobre os lançamentos da Backoff, tá? No Instagram, Facebook e LinkedIn. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço aí imensamente o interesse, a disponibilidade e até um próximo momento.